Atualidades: elevação da taxa Selic. Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, em aumentar em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros no Brasil, que estava na sua menor média nominal histórica, 2,5%, para 3,25% ao ano, com uma nova ameaça de aumento agora no mês de junho de 2021. Então vem para cá, vamos tentar entender juntos, né, como que funciona a taxa Selic. Primeiro, ponto fundamental é o que é a taxa Selic. A taxa Selic no Brasil é chamada de taxa básica de juros. De maneira geral, né, é o quanto o governo aceita pagar por aquele que compra título público. O título público é uma confissão de dívida do governo federal. Esse título público, ele faz parte da política monetária do governo federal. E o objetivo aqui é duplo. Primeiro, captar recursos para fazer frente ao déficit público, lembrando que déficit significa resultado negativo, que é quando o governo gasta mais do que recebe de receitas. Nesse sentido, ele emite título público e, portanto, ele consegue captar dinheiro, dos agentes privados, tanto dentro quanto fora do país, para tapar o rombo das contas públicas. Por um outro lado, o título público tem uma outra finalidade, que é controlar o nível de liquidez da economia. Entendido liquidez aqui como a quantidade de moeda, de dinheiro, à disposição dos agentes econômicos. Quando o governo sobe a taxa Selic, o título público se torna mais atrativo, porque ele rende mais. E com isso, os agentes econômicos compram título público. Quando as pessoas compram títulos públicos para poder ganhar dinheiro com essa especulação, eu estou tirando dinheiro desses agentes econômicos. A tendência, então, é que esses agentes venham a demandar menos. Se a demanda agregada, que é a demanda total de todos os bens e serviços da economia, passa a ser menor do que a oferta, a tendência do nível de preços é cair e isso auxilia no controle da inflação. Quando o governo quer o inverso, estimular a atividade econômica, ele diminui a taxa Selic, tornando o título público menos atraente. Com isso, as pessoas já não têm tanto interesse pelo título público, mantêm mais moeda, dinheiro consigo e tendem a demandar mais. O crescimento da demanda implica, no curto prazo, no crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, e também na geração de emprego. Então, quando o governo está preocupado com a questão do emprego, e com a questão do crescimento do PIB, ele vai lá e diminui a taxa Selic. Perfeito? Mas ele corre o risco, claro, de ter mais inflação, ok? Bom, a outra questão importante é a gente definir, como é que se define a taxa Selic. Dentro do Banco Central, nós temos uma reunião entre a presidência do Banco Central e toda a diretoria, que se reúne sempre de 45 em 45 dias para analisar o cenário doméstico brasileiro e o cenário internacional em termos de inflação e de outros indicadores, como o crescimento econômico, como a demanda internacional, dentre outros, para determinar então se a taxa Selic ela se manterá no mesmo patamar, se ela irá cair ou se ela irá subir. Se as preocupações do Copom forem com a inflação, há uma tendência de elevação da taxa Selic para tentar conter a demanda agregada e tentar forçar com isso a queda da inflação. Sempre funciona, professor? Não, e daqui a pouco eu te explico por quê. O ponto fundamental, contudo, é que a Selic é algo muito maior. É o sistema de liquidação e custódia de título público. Mas no Brasil, convencionou-se chamar a taxa básica de juros de taxa Selic. Na verdade, eu tenho duas taxas Selic. A primeira, que nós chamamos de Selic Meta,
e a Selic meta é a taxa básica de juros definida pelo Copom do Banco Central, onde o Banco Central vai tentar, através da taxa de juros, controlar o nível de liquidez da economia para, ora, estimular o crescimento econômico e emprego, ora, tentar controlar a inflação. Isso é a Selic meta. Mas nós temos uma outra Selic, chamada de Selic over. A Selic over ela é definida no mercado de título público, portanto, pela compra e venda dos títulos entre os agentes econômicos. E, nesse caso, o governo pode interferir muito pouco. Na maioria das vezes, a taxa Selic over ela é muito próxima ou igual à Selic meta, mas nem sempre isso acontece. Vai depender do humor de quem compra e vende título público para a definição dessa taxa. Bacana? Bom, então agora vem uma pergunta fundamental. Professor, por que é que a taxa Selic está sendo elevada? Ela está sendo elevada sobre a justificativa do Banco Central de que a inflação em 12 meses está fugindo muito do centro da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional. Opa, professor, me ajuda aí. O que é a meta de inflação? O regime de metas de inflação foi adotado no Brasil a partir de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, e se mantém até o momento atual. No momento atual, quem define o centro da meta é o Conselho Monetário Nacional. E esse Conselho Monetário Nacional, ele é formado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Economia e pelo secretário especial do Ministério da Economia. Pois bem, esses três definem com 3 anos de antecedência qual será o centro da meta de inflação a ser perseguido pela autoridade monetária do Banco Central. E a partir daí, o Banco Central vai tentar calibrar a sua política monetária, sobretudo a taxa de juros, para tentar atingir o centro da meta. Legal? Vamos botar isso tudo no quadro? Vem para cá. Então, né? Vamos nos recordar. Nós estamos dizendo aqui para você que a nossa taxa Selic é a taxa básica de juros dentro do mercado de título público. Ou seja, em tese, o quanto o governo federal paga para quem compra um título público. Perfeito? Quem define a taxa Selic? É o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esse Copom, ele se reúne sempre de 45 em 45 dias. E ele define a taxa básica de juros para o próximo período. O Copom, ele está de olho lá naquilo que nós chamamos de meta de inflação. Quem é que define a meta de inflação? O Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação com 3 anos de antecedência. Então, quando você define a meta de inflação com 3 anos de antecedência, imaginemos lá, né, para o ano de 2021, que a meta seja de 3,75% no ano. Então, a autoridade monetária do Banco Central vai ter que calibrar a política monetária para atingir a inflação de 3,75%, que é chamado centro da meta. Tudo bem? No Brasil, a gente dá 1,5 ponto percentual para mais como margem de manobra para a autoridade monetária. Então, a inflação, ela poderia ir, teoricamente, até 5,25, que seria o teto,
sem que a meta seja oficialmente rompida. Mas o Brasil também dá menos 1,5 ponto percentual para menos e, portanto, teoricamente, a taxa de inflação poderia ir a 2,25, que é o chamado piso, sem que a meta seja oficialmente rompida. Tudo bem? Então, o Brasil ele dá uma margem de manobra para a autoridade monetária do Banco Central. Porém, é claro que o Banco Central ele vai estar mirando no centro da meta de inflação, que é 3,75. Bom, qual é o problema então, professor? O problema, é que a inflação no Brasil vem se acelerando de 2 anos para cá. E uma parte significativa dessa inflação não reage muito bem à elevação da taxa básica de juros. Isso porque nós estamos falando de determinados preços que não têm muito impacto, através da política de juros altos. Vamos pegar o exemplo, por acaso, dos combustíveis. Só no ano de 2021, tudo bem, nós já tivemos um aumento do gás de cozinha de 24%. Tivemos um aumento da gasolina de 46% e um aumento do óleo diesel em 41%, dado a uma política de preços da Petrobras de seguir o preço internacional do barril de petróleo. E aqui eu caio em 2 problemas, porque o preço internacional do barril ele é definido pela oferta e pela demanda do mercado mundial, que é uma variável que eu não controlo. E por um outro lado, se eu coto o barril em dólar, qualquer depreciação, qualquer desvalorização do real, óbvio que faz com que eu dê mais reais para comprar dólares, para teoricamente comprar o barril da própria Petrobras, fazendo com que o preço dos combustíveis suba. Ao mesmo tempo que a gente tem uma alta muito elevada do IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, que corrige boa parte dos contratos de fornecimento de energia elétrica. Pois bem, num país que tem como matriz de transporte o transporte rodoviário, tanto para cargas e passageiros, quanto lá a utilização de energia elétrica, a elevação da taxa de juros não tem muito impacto, sobre a redução do consumo desses bens. E, portanto, muitas vezes o Banco Central aumenta, a taxa básica de juros e ela não tem qualquer impacto sobre o nível inflacionário, mas ela tem impacto sobre a geração de produto, que é o produto interno bruto, e sobre a taxa de desemprego. Quando eu elevo a taxa básica de juros, eu torno o crédito mais caro. Resultado, a tendência é menos investimento por parte das empresas e menos consumo por parte das famílias. Ora, como o consumo das famílias representa 65% do PIB no Brasil e mais o investimento da firma, a tendência é que a demanda agregada, que é a demanda de todos os bens e serviços da economia, diminua. Resultado, o PIB cresce pouco e a taxa de desemprego se mantém muito alta. Hoje, quase 14 milhões e 700 mil pessoas no Brasil estão desempregados. É o dobro da taxa de desemprego que a gente tinha em 2010. E isso em pleno período de pandemia, onde eu tenho o aumento da pobreza extrema e da miséria. E, portanto, é esperado uma nova elevação da taxa Selic em junho agora de 2021, o que deve transformar essa situação numa situação ainda mais gravosa, porque para conter a inflação, o Banco Central adota uma medida de elevação da taxa básica de juros, e lembrando que o presidente Jair Bolsonaro propôs, o parlamento aprovou e ele sancionou a independência do Banco Central e, portanto, o Banco Central não tem mais vínculo com o Ministério da Economia, ele age de maneira completamente independente e ele que tem a tarefa de definir a taxa básica de juros no Brasil. Perfeito? Então vem para cá, vamos tentar entender isso de perto. A taxa Selic,
é um índice econômico. A taxa também é conhecida como taxa básica de juros no Brasil. Assim, ela baliza diversas outras taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras. Em outras palavras, a Selic é utilizada pelos bancos, públicos e privados, para o cálculo dos seus juros. Além de servir como base para os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e outros produtos bancários, a Selic tem diversos objetivos na economia nacional. Entre as principais está a de regular a inflação e garantir o controle da emissão da compra e venda de título público. O termo Selic é uma abreviação para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Conforme definição do próprio Banco Central, ela é uma taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no sistema para títulos federais. De forma mais simples, o valor da Selic indica o quanto o governo paga de juros para as instituições financeiras que compram títulos públicos do Tesouro Nacional. Ela é definida pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Copom do Banco Central elevou a taxa básica de juros de 2,75% ao ano para 3,5% e sinalizou uma nova alta de mesma magnitude, ou seja, de 0,75 ponto percentual para a próxima reunião do colegiado, programada para 15 e 16 de junho. As projeções de inflação oficial, medidas pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, estão em 5,04 neste ano e em 3,61 para o ano que vem. Enquanto isso, as metas de inflação que precisam ser perseguidas pelo Banco Central são de 3,75%, com teto de 5,25% neste ano de 2020 e 3,5% com teto de 5% para 2022. Observe aqui a evolução da taxa Selic. Em 2016, nós tínhamos uma Selic de 14,25% ao ano. Ela foi caindo progressivamente até chegar ao patamar, no final do ano de 2020, em 2,5% ao ano. E a partir de maio de 2021, ela passa a sofrer um novo patamar de elevação. Bom, a elevação da taxa Selic tem consequência, O primeiro é o desestímulo à recuperação da economia. Por que é um desestímulo à recuperação da economia, professor? Porque a gente sabe que o PIB ele é determinado pelo consumo das famílias, que representa 65% do PIB brasileiro, pelo investimento das firmas, pelo gasto governamental e pelas exportações. As exportações são algo que nós chamamos em economia de uma variável exógena, que a gente não controla, porque ela depende basicamente da renda do resto do mundo e da taxa de câmbio. Perfeito? O gasto do governo vem sendo reduzido no Brasil desde 2014 e se encontra num dos menores patamares em termos de gasto público com investimentos. O que o governo tem feito apenas são os gastos obrigatórios. Por um outro lado, o consumo das famílias está em queda, ou pelo menos numa situação muito baixa. E o investimento também está em queda. Então, quando eu aumento a taxa Selic, eu torno o crédito mais caro, o que desestimula o consumo das famílias e o investimento das firmas. Resultado, há uma tendência de uma recuperação lenta para a economia brasileira. Por um outro lado, claro que a elevação da taxa Selic, ela tenta desestimular o aumento de preço e controlar a inflação. Há uma tendência, no entanto, de manutenção de uma taxa de desemprego muito alta em plena pandemia,
porque ao desestimular a recuperação econômica, eu não gero emprego. Há uma manutenção de elevado nível de pobreza e de miséria no país, agravado pela pandemia, porém, isso aumenta a rentabilidade dos rentistas, que são aqueles que têm dinheiro sobrando para aplicar, em título público federal. Há um aumento também dos gastos financeiros do governo federal. Todas as vezes que a taxa básica de juros sobe, o gasto governamental financeiro também sobe. Bom, na arte aqui ao lado, você vai observar que o Brasil, ele ocupa a 6ª posição no ranking dos maiores juros reais para os próximos 12 meses no mundo, tudo bem? Juro real é igual a juro nominal menos a variação da inflação. O Brasil estava trabalhando com juro real de 0,76, enquanto que a gente vai observar que países como a Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Índia, Colômbia e África do Sul, todas estão trabalhando com taxa de juros negativo para tentar estimular o crescimento das suas economias. Perfeito? Bom, dito isso então, pessoal, a gente encerra essa aula por aqui. Um abraço imenso para você e bons estudos.